Então, nós não estamos acostumados com isso. sim. Como que nós vamos acostumar? Achar isso assim, tá normal, tá beleza. Quando que vai ser isso? Quando eu digo Olha, nós é do meu bairro, é nós, onde eu moro, sim, né? padeiro do Isso, bairro, é não isso aí. somos nós estudados, não, com mestrado, doutorado, que esse já está trabalhando mais na área, Sim, né? sim, sim. Olha, é uma pergunta bem difícil. A Aham, gente que trabalha com isso, em aham, geral, a gente tenta, por isso que eu falo, participar o máximo de, por exemplo, situações como essa. Isso é, aqui eu acho que vai ajudar bastante a muitos que nos assistirem aham, a ter uma outra visão que antes aham, não tinha. A informação é a chave disso tudo. A gente precisa muito trabalhar, inclusive, com a tradução de toda essa frente de inovação e de tecnologia para a sociedade. aham, Não adianta ficar falando aqui também de termo difícil, é, de políticas, de modelos, tudo mais, se o João lá é, da padaria não conseguir exatamente, é, entender para que serve, entender que é um modo seguro de ser aham, feito, né? E, e de fato usar, né? De modo a maximizar o que ele quer e principalmente gerar o conhecimento, porque assim, democratizar, como eu tinha falado do ChatGPT, a tecnologia já foi quebrada essa primeira barreira, assim, né? aham, Junto com ela, o desconhecimento foi lá em cima. aham, Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que se muniu disso, uma senhorinha que vai lá e tira uma receita de lá, aham, pessoas também conseguem replicar a voz, replicar, aham, enfim, fazer o uso maléfico da ferramenta. Mas se a pessoa está instruída num sentido de que, olha, essa ferramenta entrou dentro da sua casa, uhum, mas não só o uso, o bom uso dela, né? Mas a instrução dos limites que ela tem, eu acho que não tem muito segredo, mas isso é gradual, aham, não é complexo, né? Isso é só uma opinião aqui. Mas se isso não entrar de uma maneira de educar, ou seja, não uhum, é só gerar isso, mas capacitar pessoas, né? Capacitação. Isso está inclusive lá na estratégia, no plano do aham, BIA, é capacitar em todos os níveis. aham, É a gente começar a pensar em colocar isso no professor da escola pública, lá no uhum, ensino fundamental, sim, falando que essas coisas existem, aham, igual a gente pensa em como qualquer outra frente basal, que infelizmente o Brasil não tem. é, Educação financeira, aham, sabe? São N frentes que hoje o Brasil encara problemas, inclusive na parte desse analfabetismo tecnológico, aham. que tem que vir da base, que tem que ser bem estruturado mesmo. A parte dos docentes, da gestão das escolas, vamos voltar para a pública também, né, Sim. como o senhor falou, ela vem sendo, formada, capacitada, para isso também? Olha, sim, hoje, vamos falar até daqui, de Aham, Goiás, né? aham, A gente tem na UFG, por exemplo, o primeiro bacharelado em inteligência artificial do país. sim, Então a gente hoje consegue construir bacharéis, aham, então, treinados para isso em todas essas frentes aí. Então, esse aluno passa por uma jornada ali, não só técnica, mas com esse apoio de inovação, de aham, empreendedorismo, nesses conceitos aham. éticos, por ali. Ainda a gente também tem uma parceria com o governo do estado para implantação nisso, inclusive na Escola do Futuro. Aí nós estamos falando de ensino Sequiti. fundamental, isso, a SECTI, É, que é de ciência e tecnologia, mas também está ali com a educação. Então a é, gente tem algumas secretarias nos apoiando para formar professores de ensino fundamental e aham, médio em inteligência artificial, aham. mesmo, assim, já numa formação direta para o uso e por essas. Mas, professor, eu acho que isso demora um pouco chegar até a escola, eu acho. Hum, Eu acho que é mais imediato essa ação. O que nós podemos fazer mais de imediato, por exemplo, esse ano, por exemplo, sim, como que os professores podem trabalhar melhor na sala de aula com seus alunos que estão com o TikTok o tempo inteiro lá, com o celular? O professor não é mais o detentor do conhecimento, ele é um dinamizador de situações. Como é que ele vai se comportar não, perfeito. nesse novo cenário? Perfeito, exato. Aí você tocou bem no assunto, porque isso que eu tô falando são medidas que são únicas, mas Sim, demoram, né? demora. Agora, para hoje, o que a gente está vendo é a mesma dificuldade de qualquer outro na sociedade. O professor também Aham, existe esferas dele que vai ser automatizada, sim. que vai ser ele vai exigir uma mudança da postura, não só para, de fato, colocar em prática, né, todas essas premissas para os alunos, né, Uhum, de que, pô, não, mas para o aluno de fato prestar atenção na aula sim. dele, né? O range de foco dos alunos mudou completamente, Eu quero voltar nesse range de foco. certo? Porque em geral, né, as mídias sociais, né, tá guiando, né, tá ali nos munindo muito esses alunos a isso. Segundo, você acabou de citar uma frase que foi excelente. O professor não é mais o detentor do conhecimento. Aham, E se ele não tiver entendido isso de fato, aham.
já tá errado de novo. É. Porque nas minhas aulas, eu vou falar pelo exemplo próprio, eu tento gastar aquele tempo que eu tenho com meus alunos para, de fato, promover experiências na temática. Aula no YouTube tem um monte, tem uns Tem um monte. indianos, tem uma galera que tem umas aulas fantásticas ali, Aham. com um monte de elementos que são melhor que a minha ali que eu vou ter, por exemplo. Se conteúdo, então, nossa, ChatGPT e qualquer outras coisas, os caras podem se munir disso. Ter a consciência de usar isso na prática, para exemplos que a gente tem em empresa, que a gente já está desenvolvendo, Aham. esse é um tempo valioso que a gente pode gastar em sala para Aham. que esse cara, de fato, solidifique esse conhecimento. Sim. Porque uma coisa é ter a informação, É. outra é saber usá-la, aí é conhecimento. Aí o cara inseriu isso para dentro e sabe promover novas soluções, né, usando inteligência artificial. Então, se de fato os educadores, quem replica isso, não coloca esse conteúdo e também não coloca esse tipo de dinâmica, ou seja, giz e lousa, né, O aluno não vai suportar, não né? vai, não É. vai. Uma hora e meia, a gente tem aulas, por exemplo, que a gente, por exemplo, na UFG, a gente consegue ainda concentrar 2 aulas seguidas, são 3 horas de aula, um intervalo no meio, né? Aham. Então, assim, isso já é cansativo nessa outra dinâmica, é denso, uma aula de Entendi. pós-graduação, por exemplo, É. que eu tô citando. Aham. Nem mesmo o pessoal de pós, nem tô falando da graduação, mas de Aham. pós conseguiria suportar, né, uma aula tão densa por tanto tempo. Então, Eu tenho isso. ouvido muitos professores e eles falam desse range de foco. Eu achei bom da palavra, esse range de foco. Que cada vez vem acentuando mais, né? Cada vez Sim. mais vem se acentuando com os meninos, com os alunos. Como que a gente investe isso? Como que a gente corrige isso com eles? Seria com as aulas mais lúdicas, mais dinâmicas, mais interessantes? Olha, é um desafio, mas assim, a primeira retenção da atenção tem que de fato ter um fator de Pertencimento. pertencimento com esses alunos. Obrigado. Aham. Porque se ele olha aquela temática com um olhar que Não- aquilo não faz parte da realidade dele, Não serve para mim. mas nem 20, É. 30 segundos ele vai reter a atenção dele. Né? Ele já vai pegar um celular, ele vai fazer outra coisa. Então, assim, na parte prática, o que a gente consegue trazer isso para a realidade dele, ou para trazer uma realidade guiada, você consegue reter. Sim. Isso é, assim, algo fantástico. O que eu costumo fazer? Janelas menores, de fato, de conteúdos. Sim. Então, vamos supor, a parte unidirecional, em que eu tenho que passar um conteúdo, né? É menor. É menor. É, porque não tem interação. Isso. E intercalada com a parte prática. Aham. Se a gente consegue demonstrar o que eu estou falando ali, então vamos supor que você tem alguns slides para colocar, mas nesse intervalo você tem uma demonstração do que você acabou de falar, Aham. você continua falando 1 hora, mas você quebra, ou seja, você levanta expectativa, Aham. gera, levanta de novo, gera. Então, assim, é um novo formato, mas que não é bem. Assim, não tô desenhando uma Sim, receita de claro, bolo, claro, perfeitamente. mas são formatos mais interativos, que Aham. eles participam, que tem uma Aham. troca. Aham. De novo, essa troca ela tem que existir. Porque se for unidirecional, é aquele dedinho tocando para cima. É. Alguns segundinhos, às vezes nem termina, vai no meio mesmo. Ah, já viu? Então, É. é esse nível de atenção que o pessoal tá tendo, né? E o nível de atenção, se você gostou do range, ainda tem a parte de terceirizar o cérebro ainda. Porque muitas vezes eu não tenho muito o porquê de conhecer as coisas se o ChatGPT já responde por mim e eu copio e colo. Boa. Pra Terceirizar quê? o cérebro. Pra que eu preciso? A gente já faz isso automaticamente. Exato, exatamente. A gente já faz isso sem saber do nome. É isso. Então, se a gente terceiriza o conhecimento, ou seja, se a gente tem. Para que estudar essas coisas? Né? Para que desenvolver, então? E, em geral, quando a gente trabalha com educação e a gente está trabalhando com a evolução da fase do Aham. conhecimento desses alunos, não tem para onde correr. Esse cara vai ter que gastar um tempo queimando a Aham. massa cefálica dele mesmo para, de fato, aprender a aprender. É. E é esse que é o complicado quando você coloca esse tipo de Ma- ferramenta. Mas terceirizar o cérebro, como que a gente se comporta então? Porque passou a ser automático, né? Perfeito. Eu vou fazer uma redação, redigir um documento, eu consulto o ChatGPT e depois adapto nas realidades que eu preciso. Isso. Isso está me auxiliando ou estou terceirizando? Não, então, você sabe o que perguntar. Ah, tá. Não é só as O prompt respostas. meu é ideal. Porque se você tem só as respostas, você soube perguntar bem. Aham, A questão é usar uma ferramenta. certo. Vamos tirar o ChatGPT. Eu hoje uso GPS. Se você me falar o nome da rua A, B, Aham. eu acho que eu sei algumas coisas, mas o uso GPS ele tá Você tem inserido na realidade. quantos telefones memorizados? Ah, então, muito poucos. Muito muito poucos? poucos, exato. Mas isso é uma bela de uma ferramenta, É. mas não quer dizer que você não desaprende a dirigir, É. que você não sabe falar com a pessoa, ligar para ela. Então, a mesma coisa vale para essa parte de IA.
Se você perguntar e se você usar a ferramenta, de fato, algum dos conhecimentos isso é complementar. Aham. Imagina, por exemplo, a gente precisa estudar uma dinâmica desse podcast. Você poderia sentar lá, Uhum. olha, eu sou um apresentador de podcast, vou Aham. receber o Arlindo, que tem esse currículo aqui e tal. Sugere umas 10 perguntas e você Sim. começa a trocar uma ideia, você começa Certo. a ensaiar, você começa a ter insights, você Aham. começa a ter um terceiro ponto de vista que avalia, por exemplo, essa dinâmica. Certo. Então, você tem, na verdade, uma inteligência expandida. Eu não estou terceirizando. Você não está terceirizando. Entendi. Essa é a ideia. Então, assim, o complementar, ele é totalmente bem-vindo. Sim. Se o aluno, de fato, substituir isso, ele não vai estar aprendendo nada. E sobre a concentração de poder dessas big techs que Certo. detém aí milhões, bilhões, trilhões de informações nossas, né? Sim. Do mundo todo. Acaba ficando concentrado entre elas? Olha, tem Fica. muita informação e, de fato, modelos que só podem ser treinados com capacidade que essas pessoas têm. Então, Aham. vamos supor, hoje a gente tem um servidor que, quando ele foi adquirido, do México para baixo, ninguém tinha no mundo. Esse TGX, né, que a gente fala, um servidor da NVIDIA para treinar modelos de IA. Sim. Isso a gente tem aqui em Goiânia, foi o primeiro do país nessa configuração que a gente tinha. NVIDIA ganhou um app esses dias Ah, aí. É isso aí. E a gente está comprando mais 10 máquinas dessa última que eles estão lançando agora, então a Aham. gente vai ter um poderio computacional aqui gigante. Se eu já tenho esse poderio computacional aqui e eu quiser treinar esse mesmo modelo de ponta, né, eu vou gastar, em geral, 6 anos e meio para gerar um pequeno, rodando 24 horas. Meu Deus. Né? Olha. Segundo, se eu quiser o mais alto poderio deles, dependendo, vai 100 anos. Nossa. Você vê Aham. o quantitativo de processamento que eu preciso e o quantitativo de dado que eu preciso para gerar um exatamente igual ao que eles estão propondo. Mas o que que é, só para encerrar, Aham. o que que é o bacana disso? A gente consegue se munir desse modelo Aham. e a partir dele avançar a partir dele. Então, assim, depois que eu tenho ele, eu posso treinar um modelo a partir de onde ele aprendeu. Então, isso já nos dá umas ferramentas que, de fato, nos dá um poderio computacional bom? Sim. Mas quem, de fato, desenvolveu o primário, com todos os dados que tinha no primário, tá tudo dependendo dessas big techs, de fato. Entendi. Em termos de hardware, eu tenho uma curiosidade. Onde fica esses computadores do Google, Facebook, WhatsApp? Isso é monstruoso, né? É muito Onde grande. fica isso? E não fica só em um lugar. Fica meio esparramado. Eu já visitei Espelhado em outros, Sim. ou outros continentes? Espelhado em outros continentes. A gente tem a Google esparramada no mundo inteiro. Aham. Em geral, em cada continente, ela tem um big de um servidor. Mas eu visitei um lá no Vale do Silício, que é um dos principais dele, e é um negócio assustador. É enorme, assim, a capacidade... A gente discutiu, inclusive eu estava discutindo com um dos engenheiros, né, chefe lá da Google nesse dia, e a gente estava rindo um pouco do treino do ChatGPT, por exemplo, quando foi feito. A estrutura que foi feita, você pagaria mais ou menos 1.700.000 a 2 milhões de dólares pela energia gasta no ciclo de treinamento. Energia. Só energia, né? Ter o hardware, enfim, tem um monte de outras dificuldades nisso. Hoje dá lucro. Então, pior que não. Não dá lucro ainda? Não. O ChatGPT, ele ainda roda, eu acho que no vermelho. Isso é uma estimativa, porque em geral era 200 e alguma coisa mil dólares dia, pra você manter isso de pé. E o preço que está sendo ofertado é bem aquém do quanto se acumula. Mas é aquilo que a gente fala, tá todo mundo usando isso. Eu ainda acredito que isso uma hora caia. A conta não vai fechar. Entendi. Então você vai sempre estar usando um modelo defasado. E aquele primário, esse preço vai cada vez aumentar mais. Só lembrar do Netflix, quando ele começou, né? Exatamente. Quando ele começou era baratíssimo, assim, né? Todo mundo usava. Hoje você já vê, o quantitativo aumentou. É uma escala diferente. Para a gente terminar, sobre as eleições, qual é a preocupação com as eleições? Olha, esse é um tema bem bacana. Dá outro podcast, né? Dá outro inteiro se a gente for. Até porque, assim, hoje, como eu falei, a gente não só gera voz, gera vídeo, mas a gente gera toda uma ação em prol de uma pessoa. Tá? Denegrir, né, a imagem, destruir a imagem daquela pessoa. Então, deepfakes só a nível de notícia, né, essa notícia não é só mais o texto que alguém falou. Hoje ela tem vídeo, ela tem áudio, ela tem diversas provas, que até lá no jurídico que a gente estava falando, um vídeo somente hoje já não é uma prova cabal de uma ação. Então, mas também tem boas notícias, porque, por exemplo, a gente lançou agora o primeiro modelo para as eleições, inclusive, para deepfake, a gente já vai lançar. A gente já lançou uma agora, mas a gente está, inclusive, com um projeto para
para desenvolver, e já estamos desenvolvendo ferramentas para detecção de deepfake em notícias, em vídeos, em áudios, né, em todas essas Você frentes. também um trabalho para o TRE? Isso, né? é dessa ferramenta mesmo. É. Então a gente tem hoje uma parceria junto com eles, coordenação do professor Eliomar, lá do Instituto de Informática, que já lançou, inclusive, essa ferramenta em prol de detecção, ou seja, a IA Aham. sendo usada para detectar outras IAs ou outras ferramentas geradoras desse tipo de conteúdo. Uma cidade do interior de 20 mil habitantes lança uma notícia falsa de um candidato a vereador ou prefeito, e essa notícia se fortalece. Depois descobre que ela é fake news. Falsa. E aí? É. É um estrago. É um estrago muito grande. É um estrago muito grande. A principal preocupação desses algoritmos, dessas soluções, é tentar agir o mais rápido possível. Aham. Então, assim, a gente já tem datasets, de novo, dados para treinar um modelo Aham. que já entende mais ou menos como essa notícia Uhum. é gerada. Sim. E a gente consegue detectar esse padrão. E aí, na mesma notícia que sai, tem que sair o quanto antes uma notícia cancelando, ou pelo menos discretizando, tirando a credibilidade daquela Sim. primeira notícia. É. E essa tem que ser dado reforço. A gente vê hoje, de fato, nas mídias, que infelizmente a negativa gera mais clique que a positiva. Sim. Então, essa é uma segunda maneira de usar a IA para disseminar essa tecnologia, né? Essa notícia, desculpa, disseminar essa notícia o quanto antes, detectar e disseminar o quanto antes nas redes para tentar mitigar, né, os estragos aí dessas notícias, dessas inverdades aí lançadas. Já existe um programa para questões sensoriais? Eu senti o cheiro à distância pela IA? Tem Sim, isso? sim. A gente está trabalhando com uma nova frente lá no CEIA. Eu sei, para quem está nos ouvindo, né, e nos assistindo, é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Aham. E agora a gente está com uma nova frente de inovação aberta, né, de um modelo novo de negócio, inclusive de membership, que é o Axit, que é um centro de competências em tecnologias imersivas. Então tem uma parceria com o Embrapi, com o governo do estado e empresas, inclusive, como assinantes aí, em que um dos projetos dele é a parte de IA aplicada ao olfativo. Aham. Então a gente já consegue, por exemplo, gerar alguns cheiros com alguns dispositivos. Então, quando você está usando um óculos de realidade virtual, que você vai visitar algum lugar, tem um simulador de carro, chega aquele cheiro de carro novo, você vai visitar uma planta de uma casa, né? Então, assim, você quer comprar um apartamento, você vai na churrasqueira, tá tendo um churrasco virtualmente lá, vem o cheiro de churrasco. Não, mas Então, você tem... isso é virtualmente. Eu, por exemplo, eu estou aqui e eu senti realmente o que está acontecendo distante. Não tem isso ainda. Em outro lugar, então, se você já tem essa mesma codificação, que é uma parte desse projeto, que isso que a gente falou é a parte ativa. A parte passiva é você ter os receptores do que está acontecendo lá do outro lado. Ótimo. Que também é gerado novas moléculas. Entendi. E se eu tenho as mesmas moléculas aromáticas, eu lanço ela aqui. Está reproduzindo do que está rolando lá. É. Isso, exatamente. Excelente. É isso aí. Professor, vamos marcar outro? Vamos. Eu tô à disposição. Muitíssimo obrigado. Não deu tempo de a gente conversar tudo que teria que conversar, mas foi maravilhoso. Muito obrigado e eu estou à disposição. Imagina, obrigado eu, é um prazer, né? Eu fico à disposição, então, em nome do CEIA, da UFG, né? Do Instituto de Informática, enfim, vamos bater um papo aí. Vai ser sempre bom. Vamos. Obrigado, tá? Obrigado, pessoal. Até já.